E aí galera, aqui quem fala é o Batman e hoje eu vou resumir um anime Megami Hou no Ryobokun. E nessa história seguimos a vida de um garoto sem teto que acaba indo morar em um dormitório cheio de irmãs estranhas. Bom, tudo se inicia com a casa do nosso protagonista chamado Koushi Nagumo pegando fogo. E como seu pai fugiu das responsabilidades que ele tinha, o nosso protagonista acabou indo morar sozinho na rua. Lá estava ele, jogado no meio da rua quase morrendo de fome, até que do nada, uma pesquisadora se aproxima perguntando o que ele gostaria de comer. E depois de um desentendimento entre os dois sobre algo muito sério, que no caso é a roupa íntima dela, a mulher acaba levando o nosso protagonista para o dormitório em que ela vive. Lá, o menino se alimenta de um miojo bolado e como a pesquisadora disse que se ele quiser, ele pode tomar um banho, o menor já corre para se lavar. Afinal de contas, ele estava com aquele cheiro clássico de mendigo moído no liquidificador. Acontece que ao entrar no banheiro, o Koushi se depara com um grupo de garotas se lavando. Nesse momento, além de ver elas obviamente também viram um projeto de anaconda dele. Envergonhado, o nosso protagonista sai correndo. No entanto, ao fazer a curva no corredor, ele esbarra numa garota de cabelo rosa. Daquele jeito bem clichê, o menor acaba com o rosto debaixo daquele lugar que a gente já sabe que foi censurado aí na tela, mas tu sabe. Então as garotas que estavam no banho imobilizam o Koushi e embora ele tente se explicar, as coisas acabam não dando muito certo. Logo, a cena corta para todos tendo uma conversa mais civilizada. E foi nesse momento que o Koushi explicou para todas que ele não tem nenhum parente, nenhum lugar para ficar e muito menos dinheiro. E mesmo estando nessa situação, o menor quer frequentar a escola e pá. Ao ouvir isso, aquela pesquisadora chamada Miniro oferece ao nosso protagonista o cargo de supervisor desse dormitório. Feliz, o menor aceita o cargo e as moradoras do dormitório também concordam com isso. No entanto, quando a moça do cabelo rosa recebe essa notícia, ela junta suas coisas e vaza do lugar o mais rápido possível. Daí, para piorar a situação do nosso protagonista, ele meio que precisa da aprovação da Athena para virar o supervisor desse dormitório. E graças a uma explicação da Mineiro, a gente descobre que a Athena na verdade não se sente confortável perto de homem, e a situação dela é tensa, ao ponto dela jorrar sangue pelo nariz só de encostar em um homem. Ao descobrir isso, o nosso protagonista vai atrás da Athena e ao encontrá-la, ele diz que não irá mais ser o responsável pelo dormitório e que ela já pode voltar para lá. Daí, enquanto ela fazia o caminho de volta para o dormitório, a Athena finalmente percebe que por conta dela, o Koushi iria acabar dormindo na rua. Por isso, ela vai atrás do nosso protagonista e o encontra desmaiado em um banco de praça. Nesse momento, a Athena decide enfrentar o seu medo pegando o menor e o carregando nas suas costas. Porém, como esse anime não é para amadores, um acidente ocorre no meio do caminho e a Athena começa a sangrar pelo nariz até desmaiar. No fim, o Koushi teve que carregar ela até o dormitório e chegando lá, ele finalmente é aceito como uma pessoa responsável pela ordem do dormitório e até mesmo consegue um lugar para dormir. No dia seguinte, quando o Koushi estava limpando o dormitório, ele se depara com o segundo andar desse local completamente imundo. E como limpar é o trampo principal dele, ele vai passando de porta em porta para recolher o lixo. Logo de cara, a moradora do primeiro quarto abre a porta usando só um jalequinho e mais nada. Nesse momento, o sortudo, quero dizer, o coitado, fica assustado e pede para a Mineiro passar a usar roupas, pois a partir de agora ele vai recolher o lixo toda manhã. Em resposta, a Mineiro fingiu não ouvir o papo sobre as roupas e voltou a fazer os seus experimentos. E como esse acontecimento assustador não bastasse, o Koushi se vê em uma situação que uma moradora chamada Frey o agarra e o veste com um cosplay de garoto com orelhas de gato. E a Frey só fez isso, pois sempre que ela vê alguém com uma boa silhueta, ela agarra a pessoa e a veste com uma fantasia que se encaixa. E já aproveitando a presença do nosso protagonista, a Frey vai lá e pede para ele tirar as medidas dela, já que faz um bom tempo aí que ela não se mede. Sem escolhas, o Koushi faz o que a Frey pede e mais uma vez, uma série de eventos leva o Koushi a mais uma situação duvidosa. Depois disso, um alarme começa a tocar e a Mineiro aparece dizendo que um experimento dela deu errado e por isso todos deveriam evacuar o dormitório. Nisso, a Frey e a Mineiro acabam indo para o lado de fora da casa quase sem roupas. Vendo isso, o Koushi deu uma bronca nas duas, porém, ele acabou ficando envergonhado e saiu correndo. Depois disso, o menor voltou com um cobertor que ele conseguiu implorando para as pessoas que passavam na rua e o entregou para as duas não ficarem aí com frio. Em resposta, as duas o agradecem e dão um abraço nele mostrando que elas não ficaram tristes nem mesmo boladas por terem sido repreendidas por uma criança. No início do episódio seguinte, a Kiria, uma outra moradora desse dormitório, acaba caindo em um buraco no chão do quarto dela. Nisso, ela acabou indo parar no quarto do Koushi. E depois dessa queda, a gente vê que a Kiria é o tipo de personagem que fica muito animado quando lê um mangá show. E a animação dela é grande ao ponto dela quebrar as coisas quando lê um. E agora que tem um buraco entre o quarto dos dois, a Kiria decidiu dormir no quarto do Koushi. Tudo isso para evitar de cair no buraco enquanto dorme. O Koushi até tenta dizer que essa parada de dormir no mesmo quarto não vai dar bom, mas no fim, a Kiria diz que não liga para isso. Um tempo depois, a Kiria meio que pede para conversar com o Koushi. Ele aceita, no entanto, a mulher diz que o melhor jeito de conversar é deixar os seus corpos falarem. Dito isso, ela imobiliza o nosso pobre Koushi Shounen-kun. E bom, para a Kiria fazer esse tipo de coisa é bastante normal, pois ela viveu em um dojo com vários irmãos. Mas para o Koushi isso não é normal, e durante a sua quase morte, o Koushi consegue se safar e ainda conquistar o coração da Kiria no processo. Porém, depois de realizar tal feito lendário, ele saiu correndo e foi dormir sozinho no quarto dela. Nisso, uma moradora do dormitório chamada Serene entra no quarto da Kiria pensando que a garota estava lá. E ao encontrar o Koushi ali adormecido, ela vai lá e diz que pode consertar toda essa bagunça usando uma tecnologia lunar. Porém, ela só pode fazer isso se
o nosso protagonista concordar em ser o noivo dela. Daí, como o coach estava cheio de sono, ele acaba aceitando sem nem pensar. Então, a Serene lança um beijo nele e logo em seguida se transforma em algo similar a uma coelha. No dia seguinte, o coach acorda e vê que tudo foi reparado. Nesse momento, ele se lembra da Serene e tal, mas no fim, ele resolve acreditar que nada do que ele viu foi real. Depois de preparar o café da manhã para todas e deixá-las encantadas com a sua habilidade culinária, o coach acaba sendo convidado a preparar a janta delas também. Daí, como os ingredientes da casa acabaram, nosso protagonista pegou uma grana com elas para ir até o mercado. No entanto, a Athena sente que o coach pode fazer algo errado por ele ser um homem, então ela vai junto dele só para fiscalizar. Juntos, os dois passam por diversas situações complicadas no caminho por conta do medo da Athena, mas eles conseguem comprar tudo que precisavam. No caminho de volta, a Athena se atrapalha e esbarra em alguns caras. Nesse momento, o nariz dela quase sangra em público. No entanto, o coach faz um teatrinho dizendo que ela é a irmã mais velha dele e vaza dali o mais rápido possível carregando ela. E então, os dois param em um cybercafé para descansar. E dentro de uma das cabines, o coach pede desculpas por ter tocado nela sem permissão. Em resposta, a Athena falou que estava tudo bem, tudo tranquilo. Ao invés disso, ela estava mais interessada em ser chamada de irmã mais velha. Por isso, ela pediu para o coach chamá-la desse jeito várias vezes. E pelo visto, a Athena gostou tanto da ideia de ter um irmão mais novo que ela chegou a até mesmo fazer um carinho no cabelo dele por conta própria. Porém, ela se atrapalha e diversos acidentes acontecem, o que resulta nela desmaiando por jorrar sangue demais pelo nariz. Ao voltarem para casa, a Athena diz que cuidará do coach como se ele fosse um irmão mais novo, tipo protegendo ele das imoralidades desse dormitório. No fim desse episódio, todos ficam intrigados com essa parada de irmão mais novo e decidem entrar na brincadeira. No episódio seguinte, vemos que a tão esperada Golden Week chegou. E para quem não sabe, a Golden Week no Japão é tipo um conjunto de feriados nacionais que resultam em vários dias em casa, sem ter que ir para a escola. Porém, o coach não está indo para a escola ultimamente, então é vida que segue. Então, assim como sempre, ele prepara o café da manhã e chama as garotas. E nesse café da manhã, as garotas acabam criando uma certa competição para ver quem iria ser a melhor irmã mais velha. Daí, como todas elas são meio exóticas, todas vão muito mal na disputa. E a competição acaba se encerrando sem nenhuma vencedora. Porém, na minha sincera e humilde opinião, o nosso protagonista foi quem mais saiu ganhando, se é que vocês me entendem. E depois disso tudo, as garotas pedem desculpas pelo inconveniente e também revelam para o nosso protagonista que assim que o feriadão acabar, ele poderá voltar a frequentar a escola. Tudo isso porque a Minerva e a Frey deram um jeitinho de matriculá-lo na escola. Feliz, o coach agradece a todas e começa a se preparar para retornar às aulas. Dias depois, ao finalmente voltar para a escola, ele dá de cara com a Sutia, que no caso é uma amiga de infância dele. A garota chega dando uma bica nele, pois o menino sequer deu notícias depois que a casa dele pegou fogo. Porém, a Sutia, como uma boa tsundere, não demonstra seus verdadeiros sentimentos. Por isso, na visão do nosso protagonista, pareceu que ela estava muito brava. Então, o coach passa o dia tentando explicar o que houve com ele. No entanto, ele é interrompido pelos seus colegas e seu professor diversas vezes. Quando chega a hora do lanche, ele vai correndo em direção à Sutia e agarra a mão dela. Contudo, ela fica brava e joga a mão dele para longe. Para piorar tudo, a Sutia tem uma condição médica especial que a deixa muito sensível ao calor, fazendo com que qualquer contato com uma fonte de calor a deixe mal. E o coach havia se esquecido disso até então. Por conta disso, a Sutia fica emburrada e vai sozinha para o telhado. E lá ela fica pensando nos seus verdadeiros sentimentos quanto ao coach. E basicamente, ela sempre acaba dizendo e fazendo o oposto do que ela realmente quer. E como o telhado é muito quente, nesse meio tempo, a Sutia começa a passar mal. Mas o Salvador Coach chega colocando as suas mãos no rosto da menina. Só que agora elas estão geladas. Tudo isso porque ele usou um pouco de gelo para resfriar suas mãos. A tsundere fica feliz. E foi só nesse momento que o coach mencionou a sua situação e o dormitório em que ele está vivendo. E isso tudo acaba fazendo a Sutia ficar muito curiosa. Então, na enfermaria, o coach explica melhor sobre ser o responsável por um dormitório feminino. A Sutia, no entanto, não acredita nisso e diz que quer ver tudo isso com seus próprios olhos. E numa tentativa de impedir ela, os dois caem numa das camas da enfermaria, o que os leva a uma situação meio quente. Mas a Sutia rapidamente faz o coach voar para bem longe dela. Logo em seguida, os dois seguem caminho até o dormitório onde o menor está vivendo. E embora o coach esteja relutante quanto a mostrar lugar para sua amiga, a insistência da Sutia acaba vencendo o medo dele. No episódio seguinte, vemos a Sutia querendo inspecionar esse dormitório inteiro só para garantir que o local é adequado para o coach viver. E então, ela olha para cada canto desse dormitório e, como já podíamos imaginar, cada cantinho desse lugar é perigoso. Um quarto emana gás tóxico, o outro tem uma maníaca por cosplay e por aí vai. Mas o que despertou um ódio especial da Sutia foi o fato do coach ser muito próximo da Athena. E por conta de uma crise de ciúmes, a Sutia decidiu passar a noite no quarto da própria Athena. Juntas, as duas tentam conversar um pouco, mas do nada elas ouvem um grito vindo do banheiro. Ao chegarem lá, elas veem o coach em cima da Kiria. Vendo essa situação, a Sutia pede para os meliantes se explicarem. Entretanto, nenhuma explicação foi suficiente para acalmá-la. Logo em seguida, a conversa segue com o coach e a Kiria dando algumas desculpinhas. Porém, a raiva da Sutia chega ao limite e ela diz achar injusto as mulheres dessa casa ficarem tendo atitudes da mesma idade do coach e depois ficarem agindo como se elas fossem mais velhas. Dito isso, a Sutia sai correndo do banheiro e no dia seguinte, vemos a Kiria e a Athena meio desligadas da realidade.
faculdade. Tudo isso pois elas não conseguem parar de se lembrar de tudo aquilo que ocorreu no banho. Mais tarde, enquanto conversava com a Frey, o nosso protagonista percebe que a Kiri e a Athena esqueceram de pegar o almoço delas antes de irem para a faculdade. Vendo isso, a Frey sugere que o coach leve o almoço delas na faculdade sozinho. E o problema disso é que elas estudam em uma faculdade apenas para mulheres. Porém, a Frey resolve a questão disfarçando o coach com um cosplay perfeito para ele passar pela segurança da universidade. Lá dentro da faculdade, algumas meninas acham o coach um fanboy muito fofo e o perseguem dentro do campus. Por sorte, ele encontra a Athena a tempo e consegue se safar de uma furada. Então, ele explica toda a situação do almoço para a Athena. Daí, para ajudar, ela se oferece para levá-lo até a Kiri. E ao encontrarem ela, eles se metem em um acidente e ficam com as roupas todas molhadas. Por conta disso, os três vão até um vestiário se trocar. E como o coach não pode andar sozinho por conta das universitárias sedentas que querem o capturar, ele também fica dentro do vestiário. Só que, tipo, de costas, né? E como a Athena não tem roupas de reserva, a Kiri empresta algumas para ela. E depois de fazerem uma certa graça, elas terminam de se trocar. Porém, a Athena tem um busto bem maior do que o da Kiri. Então, ao tentar vestir a roupa da amiga, as suas duas pistolas não queriam entrar na roupa. A Athena força um bocado. No entanto, ao conseguir abotoar a camisa, o botão dela arrebenta em alta velocidade na direção do coach, que por sua vez acaba sendo agraciado com uma vista muito impressionante. No fim, depois disso tudo, eles voltam para casa e após sangrar pelo nariz, a Athena vai lá e sugere que todos façam uma viagem de férias para Okinawa, levando junto com elas a sua tia. A Serene não gosta muito da ideia e se isola no quarto, então acaba sobrando para o coach convencer ela a ir. E quando ele entra no quarto dela, o coach vê uma montanha de lixo e nenhum sinal da mulher. E ao andar um pouco, a pilha de lixo desmorona e a Serene surge do nada em uma posição comprometedora. Vendo ela, o coach fala que ela não precisava deixar tanto lixo acumular, pois ele sempre recolhe o lixo todo dia. Em resposta, a Serene diz que tudo isso não é lixo, e sim um segmento especial para implementar a tecnologia lunar. O importante é que, segundo a própria, ela não se opõe a férias. Só que a Serene não se sente confortável saindo da sua zona de conforto, onde o poder lunar é supostamente abundante. Então, o pessoal do dormitório tentam fazer algumas coisas aí que possam fazê-la se sentir à vontade durante a viagem. E as primeiras a tentarem são a Frey e a Mineiro. A Frey tenta atrair a Serene com um cosplay erótico de Sailor Moon. Já a Mineiro faz um gás afrodisíaco para tirá-la de lá. Porém, acidentes acontecem e o gás acaba sendo usado sem querer na Frey. Logo em seguida, a Kiri tenta praticar algumas artes marciais junto da Serene. Contudo, ela se cansa rápido demais. E para salvar o dia, a Athena chega no dormitório trazendo um guarda-chuva com uma estampa do céu estrelado em seu interior. Obviamente, todas perguntam se isso é o suficiente, e a Serene responde que sim. Mais tarde, depois do jantar, o coach entrega uma jaqueta para ela. Essa, no caso, é a jaqueta que a Serene sempre usa. Porém, ele construiu alguns buracos que tinham nela e a lavou. A Serene ficou feliz com a sua jaquetinha renovada e agora está mais do que pronta para ir à praia. O tempo passa e vemos o grupinho a caminho das férias na praia. Porém, ao chegarem lá, eles descobrem que a Athena confundiu o nome da pousada e acabou fazendo uma reserva no lugar errado. Para piorar tudo, esse lugar nas montanhas para onde eles foram provavelmente é assombrado. Ainda assim, elas tentam aproveitar o lugar, mesmo com a Athena ainda se sentindo culpada por confundir as coisas. Durante a noite, todas vão dormir no quarto do coach junto dele, e por esse exato motivo, o coach não consegue dormir. Em um certo momento, ele vê a Athena saindo de fininho do quarto. Preocupado com ela, o coach a segue e a Mineiro, que estava acordada, também vai junto. Apesar de assustado, os dois procuram em cada cantinho da casa, até restar somente um, que é o lugar bem mais sombrio. Sem escolhas, eles entram no lugar para encontrar a sua amiga. Porém, o coach não consegue tancar a Mineiro dando em cima dele. Por isso, ele foge dali todo envergonhado. Enquanto corria, ele dá de cara com a Athena. E após os dois conversarem um pouco, uma assombração aparece. Então, eles obviamente correm e se escondem em um quartinho. E como o lugar está apertado, a Athena fica bem próxima do coach, quase atacando o menino. Mas a Mineiro interrompe tudo abrindo a porta do quartinho e revela que essa assombração era só a Serene no escuro. Então, com os problemas resolvidos, na manhã seguinte, o pessoal vai embora dessa montanha assombrada e partem direto para a praia. Lá na praia, o coach fica de salva-vidas enquanto as garotas se divertem. No entanto, ele parece ter desenvolvido algum tipo de sentimento pela Athena e está olhando bastante para ela. E enquanto ele fazia isso, a sua tia estava com ciúmes, pois o coach não estava prestando atenção nela. Nisso, um peixe entra nas partes de baixo do biquíni dela e por isso ela começa a se debater. E isso acaba fazendo parecer que ela está se afogando. O coach vê isso acontecendo e pede para a Kiria salvar ela, já que ele não sabe nadar. A Kiria facilmente resgata a sua tia, mas mesmo com a sua amiga salva, o coach se sente triste, já que ele não conseguiu ir salvá-lo. Vendo isso, a Athena tenta animar ele, só que isso não melhora a situação. Então, o coach vai comprar algo para beber. Enquanto isso, a sua tia está literalmente morrendo de calor. Então, a Kiria vai ao resgate dela com algumas bolsas de gelo. E aproveitando a oportunidade, a sua tia pede desculpas para a Kiria pelas coisas que ela disse no dormitório aí algum tempo atrás. Ao ouvir isso, a Kiria fica feliz e abraça a menina. A Frey também acaba abraçando ela depois, por outro motivo. Só que todo esse afeto faz a sua tia ficar meio mal. Preocupada, a Athena vai buscar algo gelado. Porém, no caminho, alguns homens a abordam chamando ela para sair. Vendo isso tudo, o coach resgata sua companheira. Contudo, ele ainda fica meio para baixo porque a Athena vive dizendo que o considera como um irmão. Depois disso, o coach fica bastante
completamente desligado da realidade, até mesmo depois de ir embora da praia. No dormitório, as garotas percebem o desânimo dele. Com isso em mente, a Frey decide levá-lo a um lugar especial, que é uma loja onde tem vários cenários para fazer cosplay. O Coach fica bem relutante de início, porém ele acaba cedendo às vontades da Frey. Assim, os dois fazem um cosplay de personagens de um jogo popular, onde um é a irmã mais velha e o outro é um irmãozinho que secretamente está apaixonado por ela. Então, para entrar na onda do personagem durante a sessão de fotos, a Frey sugere que os dois lutem enquanto conversam seriamente sobre o que sentem, igual os personagens do cosplay já fizeram uma vez. Dito isso, a Frey parte para cima, atacando fisicamente com palavras, mas o Coach demora um pouco para entrar no clima. Só que quando ele finalmente entra, ele desabafa sobre o que aconteceu na praia, dizendo que queria que uma certa pessoa o visse como um homem e não como um irmão. Porém, ele tem medo de que a relação que ambos têm agora desmorone por conta disso. Ele finalmente foi aceito e tem um lugar para chamar de seu, mas não quer jogar tudo isso fora. Então ele prefere deixar esses sentimentos de lado. A Frey o entende e consola o Coach enquanto fala do seu passado, e isso o dá motivação para ele continuar e ser mais claro com seus próprios sentimentos. No episódio seguinte, o Coach e a Sutia vão até o festival que está acontecendo na Universidade das Meninas do dormitório. Esse é um festival bem grande, então a Frey aparece com uma roupa bem curta para guiar os dois. A sua primeira parada é em uma farmácia meio suspeita, que fica bem longe das outras atrações. A dona dessa farmácia é a Mineiro, e ela está vendendo alguns remédios que parecem vir de uns certos sites impróprios, só que ela não tem permissão para realizar essas vendas, por isso alguns membros do comitê do festival começam a persegui-la. Em seguida, a Frey leva a Sutia e o Coach para ver uma apresentação que a Serena está participando, só que não é bem isso que está acontecendo. Lá todos se deparam com um grupo que está pesquisando o paradeiro dela, tudo isso porque a Serena está nos registros da faculdade, mas nunca foi vista. Logo, ela é praticamente uma lenda urbana da faculdade. Então, esse grupo de pesquisa recebe a notícia de que a Serena foi avistada no campus há um tempinho atrás. Logo, todo esse grupo vai em busca dela, e como existe o risco da Serena passar alguns apertos, o Coach e as amigas dela decidem ir junto para salvar sua amiga. Chegando no pátio, que no caso é o local onde supostamente a Serena está, eles veem uma névoa estranha cobrindo a área. E para piorar tudo, todo mundo dentro da névoa está praticando artes ilegais. O Coach deduz que toda essa coisa deve ter sido obra da Mineiro. Então, enquanto analisava a situação, uma das meninas pesquisadoras diz reconhecer o Coach de algum lugar, que no caso foi de quando ele fez cosplay para se infiltrar na universidade. Vendo a oportunidade, a Frey coloca o cosplay de menina no Coach novamente, e como a área está sob o efeito daquela névoa estranha, um monte de mulheres partem para cima do garoto. Esse dia foi tão louco que acabou sobrando até mesmo para a Sutia, mas a Serena logo chega e resolve tudo isso com seu poder lunar. No entanto, ela fica esgotada depois disso e o pessoal a deixa na enfermaria. Continuando a sua excursão, a próxima parada é o meio de café que a Athena faz parte. Chegando lá, eles são atendidos pela própria Athena, que se segura diversas vezes para não desmaiar. Contudo, ela está evoluindo bastante do seu medo de interagir com homens. Mais tarde, como a Sutia assumiu seu lugar como maid, a Athena e o Coach passam um tempo juntos andando pelo festival. Juntos, os dois vão até um concurso de beleza, no qual a Kiria foi a ganhadora no ano passado e agora está narrando o evento desse ano. Todas no palco ficam agitadas ao verem a Kiria de cosplay. Então, o Coach fica com um pouco de calor e toma uma bebida que estava guardada em sua bolsa. O problema é que essa bebida não era comum, e sim um dos remédios da Mineiro, com um rótulo dizendo que faria a pessoa mostrar quem realmente é, algo preocupante. Mas agora que ele já bebeu, não tem mais o que fazer. Então, seguindo a viagem, a Athena e o Coach vão se encontrar com a Kiria, que por sua vez diz ter ganhado alguns ingressos para um labirinto. O Coach, por conta do remédio, fica muito animado para ir, então as duas vão junto dele. No caminho inteiro do labirinto, o Coach fica agindo como alguém mais infantil e mais animado, que nem uma pessoa da idade dele. A Athena e a Kiria percebem isso e ficam felizes em ver esse outro lado do Coach. Mais tarde, ao saírem desse labirinto, ele conversa com a Mineiro sobre o tal do remédio. Porém, ela revelou que só tinha água dentro do frasco, ou seja, o efeito daquele remédio não passou de uma ilusão criada pela mente do Coach. Dias depois do fim das festinhas, a Kiria recebe uma ligação de seus pais. Nessa ligação, ela recebe a notícia de que terá que cuidar da festa de Natal do dojo da família sozinha, pois os seus pais vão estar fora. Vários alunos desse dojo são crianças, então todo ano tem que ter festinha. Se vendo nessa situação complicada, a Athena e o Coach se oferecem para ajudar a Kiria com as preparações. Porém, quando a hora estava chegando, a Athena se envolve em uma situação complicada no banho com o Coach, e essa situação faz ela jorrar muito sangue e ficar doente. Por isso, o Coach terá que realizar todo o trampo da Athena na preparação da festa de Natal do dojo, e tudo começa com a Kiria e ele indo sozinhos para o shopping. E enquanto compravam os preparativos e presentes para a festa, a Kiria não para de pensar nisso como um encontro romântico, mas ao mesmo tempo, ela pensa no Coach como seu irmãozinho, e por isso, a garota segue aí bem confusa quanto aos seus verdadeiros sentimentos. Mais tarde, no dormitório, eles pedem alguns conselhos para a Frey sobre as roupas de Natal e tal. Obviamente, a maníaca não perde tempo e já começa a tirar as medidas da Kiria e do Coach ali mesmo. Nisso, ela quase corrompe o pouco de pureza que resta no nosso menino, mas ele escapa do quarto a tempo. No dia seguinte, a mesma situação do banho com a Athena e o Coach se repete. Por isso, novamente, a Athena não pode ajudar com os preparativos da festa. Então, as garotas subornam a Serena a ir no lugar dela para ajudar. Os três percorrem um longo caminho até chegar no dojo da família da Kiria. E ao entrarem no lugar, eles são recepcionados com muito carinho pelas crianças, incluindo o irmãozinho da Kiria. E quando as crianças
eles descobrem que a Serena e o coach são novatos em judô, que é o que eles praticam. Eles vão lá e fazem os dois treinarem também. Então, antes de começarem os preparativos, a Kiria treina com todos ali. Inclusive, nesse treino, quase um acidente acontece envolvendo os balões da Serena. Porém, o coach veio preparado para situações desse tipo e impediu essa imoralidade de acontecer. Mais tarde, durante a noite, o coach vai decorar o dojo fantasiado de rena e pede a ajuda das crianças. No entanto, ele vê que uma está isolada das demais e se aproxima para ver o que está havendo. Ao conversar um pouco com a criança, ela diz que não merece ganhar presentes e que não consegue brincar com os outros porque tem vergonha. O coach pergunta o porquê disso. Ela diz que não é tão boa no judô quanto as outras crianças. Sabendo da situação, o coach fala para a menina que está tudo bem e que o Papai Noel vai vir vê-la mesmo assim. Além disso, as outras crianças ouvem tudo e chegam perto para chamar os dois para ajudarem com a decoração. Depois disso, a Serena e a Kiria aparecem vestidas com roupas de Natal um tanto quanto reveladoras. E as roupas estavam tão chamativas que até mesmo o irmãozinho da Kiria ficou espantado. Em seguida, o pessoal entrega os presentes para as crianças e a comemoração segue em frente. Até que em um certo momento, uma das crianças sugere que a Serena monte em cima do coach. Afinal, ele é uma rena. E quando a Serena sobe em cima dele, o coach percebe que a garota está sem a calcinha e parte correndo para o vestiário com ela em cima dele mesmo. Um tempo depois, quando a festa acabou, a Kiria e o coach ficam sentados do lado de fora do dojo. Nesse momento, os dois quase acabam se beijando. Porém, a Serena interrompe o momentinho deles, lançando uma pequena chuva de flocos de neve. Dias depois, já fora da época do Natal, o pessoal do dormitório arranja um kotatsu, que no caso é uma mesa para aquecer o pé e as pernas. Todos ficam muito animados com ele e rapidamente vão usá-lo. Mas como nesse dormitório não tem como as coisas ficarem calmas, do nada uma guerra de pés acontece debaixo do kotatsu. E isso toma até mesmo um rumo um pouco estranho. Porém, todo mundo se divertiu bastante. Após isso, a Kiria disse lembrar do seu irmãozinho, no qual ela ajudava a estudar no kotatsu. Só que os dois sempre acabavam dormindo no fim. E ao ouvi-la, o coach tem a ideia de chamar a Sutia para fazer o mesmo. Entretanto, ele só lembra da condição médica dela quando ambos já estão a caminho do dormitório. A Sutia diz que está tudo bem, mas que ela deveria ter um sorvetinho ao menos para dar aquela acalmada na doença dela. Enquanto estudavam sozinhos no kotatsu, os dois adormecem. Contudo, a Sutia acorda por conta do calor e desliga o kotatsu. Ainda dentro da coisa, o coach começa a se remexer muito. Por conta disso, os seus pés vão parar naquele lugar e isso acontece até Athena chegar e ver toda a situação. E a menina faz uma grande bagunça por conta da vergonha. E em outro dia, o coach estava fazendo a faxina no dormitório e decidiu passar no quarto das garotas. Ao começar pelo da Frei, ele vê que o quarto aí tá um bocado bagunçado. A Athena ofereceu uma ajuda, mas ainda assim é muita coisa para arrumar. Antes de começar, eles dão uma olhadinha no quarto da Serena, que está com tanta tralha que a porta nem sequer abre. E como a porta da frente não se abre, a Serena, que estava dentro do quarto, decide sair pela janela. Porém, ela acaba caindo e acaba sobrando pro nosso protagonista e resgatar ela. Só que é aquilo, né? Ele não pega a Serena com os braços, e sim com a cara dele. De qualquer jeito, eles ainda não conseguem abrir a porta do quarto da Serena. Então, logo após a Sutia chegar para fazer uma inspeção de fim de ano, o coach faz ela ajudar a arrumar a bagunça do quarto da Frei. Os três rapidinho terminam de ajeitar tudo. E como a própria Serena não quer deixá-los entrar em seu quarto, eles partem para o da menina. Ao entrarem no quarto, eles não acham ninguém. Então procuram mais a fundo e encontram até mesmo um segmento super tecnológico, onde eles passam por uma espécie de descontaminação até finalmente encontrarem a mulher. E é impressionante o fato dela ter um laboratório inteiro dentro do quarto. Daí, como não tem nada sujo, só resta limpar o quarto da Serena. Então vemos a Athena atraindo a Serena com os biscoitinhos. Feito isso, a galera já parte para abrir a porta do quarto. Nisso, um montão de tralhas velhas saem voando de lá de dentro. E ao ver essa situação, eles perguntam o motivo dela guardar tanta coisa. E a Serena responde que é uma forma de demonstrar gratidão pelo ano que passou. Resumindo, ou a mina é uma alienígena, ou ela é uma acumuladora bizarra. E mesmo que o desafio seja gigantesco, o coach e a Sutia partem para arrumar o quartinho da menina. Enquanto isso, a Athena, a mineira e a Serena se embebedam no corredor com uma garrafa de saquê. E é aquele negócio de garota de anime. Basta só elas sentir o cheiro de cachaça que elas já ficam bêbadas. Daí, quando o coach vai verificar a situação, as três se agarram nele, rolando até mesmo uma quase confissão por parte da Athena. Nisso, a Sutia fica indignada com a situação e dá uma boa surra no menino. No último episódio dessa obra de arte, chegamos à véspera do ano novo. E como todo mundo deseja passar esse tempo no dormitório, eles basicamente querem fazer uma refeição especial. O responsável por preparar a comida é o coach. Então, junto da Kiria, ele vai fazer as compras no mercado. Porém, o menor acaba desmaiando de febre dentro da loja. Sem muitas opções, a Kiria carrega o coach até o dormitório e o deita na cama. Nisso, todas as garotas do dormitório ficam muito preocupadas. Daí, como o coach ainda quer deixar as coisas prontas pro ano novo, ele diz que tá tudo bem. Mesmo assim, as moças do dormitório não deixam ele fazer nada. Afinal, é para ele descansar. Então, elas ficam pensando em formas de ajudar o coach a melhorar mais rápido. Contudo, todas elas são um pouco extremas demais. Nesse momento, a Sutia chega morrendo de preocupação e vai correndo em direção ao coach. Ela diz estar muito preocupada com o menino e mede a febre dele por precaução, mas ela acaba superaquecendo no processo e desmaia em cima dele. A Athena tira ela de cima do coach e a deixa descansando. E com o responsável pelo dormitório fora de jogo, o pessoal precisa fazer as atividades domésticas. Então, as meninas dividem o trabalho entre si. Mais tarde, vemos o coach sonhando com a sua antiga casa pegando fogo e acordando assustado. No fim, ele só estava muito suado e por conta desse suor, o cara vai tomar um banho. Ao entrar no banheiro, ele se depara com a Serena e a Frei, que o ajudam a tomar um banho de uma forma meio exótica. O coach
coach obviamente foge, mas ele está totalmente nu e dá de cara com a Kiria, que estava ali lavando roupas. A mesma entrega algumas roupas pro menino, porém as roupas estão todas rasgadas e curtas demais. Acontece que essas eram roupas comuns, só que a Kiria acabou as estragando, e como uma forma de consolar a Kiria, o coach diz que elas estão perfeitas. Logo em seguida, ele vai varrer o chão do lado de fora, mas como ficou muito frio, ele decide voltar para o seu quarto. Para o azar dele, no caminho, o coach passa na cozinha procurando por algo para beber. No entanto, um dos frascos com líquidos de experimentos da menina acabam caindo e quebrando, causando uma grande explosão. A partir disso, as roupas das meninas que estavam ali se rasgam e o coach vê toda a cena, o que por sua vez piora a febre dele. E como os hospitais da cidade estão fechados devido ao feriado, a Athena se dispõe a ficar cuidando do coach. Não só ela, mas todas ajudam da melhor forma possível. Porém, a Athena é a que fica ao lado do garoto o tempo todo. Ao fazer isso, a Athena fica relembrando dos momentos que ela passou junto do coach e fica ali desejando que ele melhore logo. Contudo, ela acaba desmaiando de cansaço enquanto falava. De manhã, quando o nosso protagonista acordou, a sua febre já havia passado, então ele volta às atividades normais. A Athena fala para ele pegar leve, porém o menino insiste que está bem. Nisso, ela entrega um presente para o coach, que são luvas que ela fez com as suas próprias mãos. O coach fica bem feliz e a agradece. Logo depois disso, ele sai novamente para comprar alguns ingredientes. Então, todos do dormitório vão juntos aí para fazer as compras. E é assim que o anime acaba. Emocionante, motivador, incrível, assistiria de novo. Nota 10.